Olá, olha aqui nós novamente. Hoje vamos tratar sobre o assunto conceito e concepções da criança e da infância. Um assunto que nenhum professor deve deixar de estar por dentro, de ter conhecimento, né? As concepções da criança, elas são muito importantes para a ação pedagógica. Como a criança era vista, como a criança é vista hoje, né? O que é criança? Quais os direitos que a criança ela adquiriu ao longo do tempo, né? Todos esses conceitos, eles são muito importantes para a ação pedagógica, né? Para o plano de aula do professor. Então, sempre o professor tem que estar se inovando, né? Buscando conhecimentos. E esse conhecimento é um dos principais, né? Então, diante desse assunto, nós iremos trabalhar, né? As concepções de criança e de infância. A gente vai trabalhar como essa concepção ela mudou ao longo do tempo, né? E vamos ter um norte sobre como devemos vivenciar essas crianças, essa infância nos dias de hoje. Então, concepção de criança é uma noção histórica construída ao longo do tempo. Então, a gente pensa no seguinte, no século, vamos dizer, na Idade Média, as crianças tinham o mesmo direito que tem hoje? Não. Elas eram vistas como crianças, como nós vimos hoje? Não. E nessa mesma reflexão, né, com o passar dos séculos, a gente vai ver que vai mudar essas concepções e a gente faz o mesmo raciocínio, a mesma linha de raciocínio. Então, no século seguinte, será a mesma concepção? Acredito que não. As concepções de criança, de infância, ela vai mudando ao longo do tempo. A gente tem uma pequena noção de como pode ser, né? Mas não tem ideia exata. Até porque nós não sabemos se estaremos nem vivos, né? No próximo século, no século 22. Então, concepções são construídas ao longo do tempo. Com o decorrer do pensamento, vai envolver a cultura atual, vai envolver as leis, a etnia, tudo é um conjunto de coisas que vai modificar essas concepções. Aí eu trouxe 2 documentos que hoje nós temos, né? Que fala sobre a criança, que fala sobre a infância, né? A RECNEI, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que traz a criança como sujeito histórico, né? Uma criança como sujeito social. Isso é o que nós temos hoje. E faz parte de uma organização familiar. Hoje a criança ela faz parte do seio familiar, ela faz parte da sociedade. Ela é um ser que produz cultura, né? É um ser histórico. E a resolução número 5 de 2009, né? Ela traz que a criança é um sujeito histórico de direitos que constrói sua idade pessoal e coletiva e constrói sentidos sobre a natureza e sociedade, produzindo cultura. Então, os conceitos em outras palavras, mas se repetem. Então, vai estar na BNCC, vai estar no ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, vai estar em vários documentos. Hoje, né? Nós temos hoje vários documentos que vão nortear, que vão fundamentar essas concepções. Concepção de infância. São construções sociais, históricas e culturais. Então, não posso dizer que a concepção da infância ela é só social, depende só da sociedade. Não, a concepção ela vai além.
o pensamento sobre a criança, o que a criança é, o conceito da criança, ela é construída a partir da cultura, da história, né, da sociedade e ao longo do tempo. Não é uma coisa que foi hoje começou hoje e hoje você tá sabendo. Não, são coisas que são mudadas, né? Infelizmente, muito lentas ainda, mas são construídas ao longo do tempo. De acordo com a etnia, a classe social, o gênero e as condições socioeconômicas. Nós sabemos que hoje nós vivemos ainda em um mundo muito desigual, com muita desigualdade social, né? E isso influencia muito na concepção da criança. Nós temos todos os direitos, todos os documentos que eu falei sobre os direitos da criança, sobre a fundamentação, né? Sobre o conceito de criança, mas ainda temos crianças que são abusadas, crianças que são maltratadas, que sofrem violência, crianças que não têm uma alimentação digna, que não têm uma moradia. Então, falta muito ainda para termos tudo certo, né? Para termos a dignidade, para que essas crianças tenham a dignidade, tenham o reconhecimento real, né? Porque documentos e leis são muito bonitas, mas a ação, o que está acontecendo realmente é o que importa. E temos um avanço, né? Graças a Deus temos um avanço muito grande, mas precisamos de muito ainda. E aí na imagem fica bem claro, né, a desigualdade social entre crianças ricas e crianças pobres, crianças brancas e crianças negras. Infelizmente, temos ainda muita desigualdade entre meninas e meninos. A menina, ela, né, já vem há muito tempo também lutando, a menina não, a gente luta, né, por essa visão diferente, mas sofre o preconceito. Mas quer dizer, Lídia, que é uma coisa que, né, não vai mudar? Não, a gente tá lutando para que isso mude. Então essas crianças, o que é que tem a ver com a infância? Tudo isso, o que é que tem a ver com a infância? Tem tudo a ver. Uma criança que vive em uma favela, ela tem a mesma infância de uma criança que vive em um centro metropolitano, por exemplo, em que tem uma vida boa, como a gente diz, né, que tenha condições financeiras. É a mesma infância? Não. Mas existem experiências diferentes. E isso é essencial. Eu não posso dizer que uma criança que não tenha tantas condições financeiras, ela não tenha uma infância rica, né? Rica de cultura. A criança pode, vamos dizer que uma criança que não tenha tantas, como é que eu posso dizer? Tantas coisas, né, à sua disposição, tantas tecnologias, por exemplo, à sua disposição, mas ela tem acesso à brincadeira com a areia, a subir em árvores, a brincar na rua, a brincar de bola, a brincar de pega-pega. E são experiências muito boas. Eu acredito que até melhores do que a tecnologia, né? Do que estar em frente a uma televisão, a um notebook, a um celular 24 horas. Então, são infâncias diferentes. Nós temos vários tipos de infância e isso vai de encontro a essas coisas, a essas experiências. Hoje nós podemos dizer que existem vários tipos de infância, né? A concepção de criança, todos são crianças, mas cada um tem a sua infância. Cada um teve uma experiência diferente. Criança, antes, era um ser considerado vazio. Até na escola, muito se falava como a criança como um ser
um papel em branco, né, em que o adulto ia encher de informação, ou que a criança era uma esponja que absorvia a informação. Então, antes tinha esse conhecimento. Ou a criança nascia pronta, né? Que a criança em miniatura é a criança que nasce pronta, que tem a condição de fazer o que o adulto faz. A criança como um sujeito conhecedor. Então, a criança passa a ser um sujeito que tem... na época ainda tinha aquela questão de conhecer, né? Que a criança, ela conhecia as coisas, que ela tinha o poder de conhecer, o poder de aprender, mas na época ainda a visão era aprender para fazer, né? A criança aprendia o que os adultos faziam para fazer. Hoje, nós temos a criança como um ser competente, um ser que interage e produz cultura. Então, hoje é totalmente diferente, né? A visão de criança é totalmente diferente de antes, né? Hoje nós temos a criança como um ser competente, né? Um ser cheio de informações, de características diferentes, que interage, né? A interação com o adulto. Antes, a criança, ela não podia se pronunciar, ela não tinha o direito de falar, de dar sua opinião, de se comunicar com adultos, né? E hoje a gente entende que a criança, ela é muito importante a comunicação, o diálogo com várias pessoas de várias idades, né? Várias faixas etárias. Antes, também, a criança era um adulto em miniatura e hoje é considerado um ser único, completo, em crescimento e desenvolvimento. Então, para que isso chegasse até hoje, muita coisa rolou, muita coisa mudou, né? Antes era vista a criança como um adulto em miniatura, a criança só não tinha a força e o tamanho do adulto, mas eles acreditavam que a criança, ela poderia fazer qualquer coisa. Concepção de infância e educação infantil. Não podemos falar de infância, de criança, e não falar da educação infantil. Não falar do contexto escolar, né? Não falar da escola, do quanto isso foi gratificante, quanto isso foi importante. A educação infantil ser reconhecida, né? Segundo Aires, né, que é um cara que foi, né, acredita-se que a partir das publicações dele foi que se teve assim a concepção inicial, né, de infância, de como a criança era. Então, a partir dele, muito se fala sobre ele quando se estuda sobre concepções da infância. E ele diz que na Idade Média, a criança era vista como inexistência, né? A infância era inexistente, não tinha infância. A criança era independente, não, a criança era dependente, né? A criança era dependente, ela precisava de um adulto por perto. Mas aquele adulto que ensinar, né? Eu quero que entendam a visão do adulto não como um cuidador, não para cuidar, mas para guiar o que deve ser feito, né? As rotinas que devem ser feitas. As crianças, elas tinham que estar sempre ao lado dos adultos. E a incapacidade, como eles eram vistos como incapazes, né? A infância era uma incapacidade. A criança, no caso, a infância que eles dizem até no máximo 7 anos, né? Era a infância na época. Então, era um ser que não tinha existência, que não tinha tanta importância, era dependente, né? Precisava de um adulto para dar comida, para, né, levantar, caminhar, alguma coisa, e era um ser incapaz. Tratadas como adultos, né? Como a gente já vem falando,
crianças como adulto em miniatura. Então, a criança ela não tinha não era visto como nós vemos hoje, uma criança amorosa, afetiva, inocente. Não era visto dessa forma. Era uma adulta em miniatura, tratadas como adultos, até porque também vestidas como adultas. Se você procurar fotos dessa época, né, da Idade Média, as crianças estão vestidas como adulto. Não tinha roupa infantil. Eram roupas adultas vestidas em crianças, né? Então até a gente começa a ver as fotos e entende que é criança somente pela face, né? A face é mais infantil. Era companheira natural do adulto, que a gente já falou também, né? Aí nessa foto, né, eu trago a criança no século... Deixa eu ver isso, não vou ter. A criança do século 13 e 14, né? Do 12, 13 e 14. Ela era vista como um adulto em miniatura. O adulto era responsável pelo caráter e a formação da criança. Então, o adulto, ele era o responsável para formar a criança. Se a criança fosse mal criada, ele poderia até castigar, e os castigos bem severos, né, para corrigir. O castigo era para corrigir a criança, né. A partir do século XV, né, século XV e a 17, né, nós temos 3 séculos aí, se começa a ter uma noção menos, né, a gente vai ver que vai sendo menos traumática, né? Ainda existe a ausência do conceito específico de infância, não se tem ainda uma infância, né? Conhecimento da infância. Não havia instituição escolar. Lá na Inglaterra, eles tinham a infância como pessoas que não sabiam ler. Então, como hoje nós sabemos que é o analfabeto, né? Que não sabe ler e escrever. Então, lá no século XV, eles tinham a criança na Inglaterra como infância, no caso, como ser que não sabia ler. Então, todos que não soubessem ler estavam na infância ainda. A partir dos 7 anos, né? Até os 7 anos era a infância, e depois disso era o adulto. A criança já era adulta. 8 anos, 9 anos já era adulto, já poderia fazer o que um adulto faz. A criança era, portanto, diferente do homem, mas apenas no tamanho e na força, enquanto as outras características permaneciam iguais, né? Aí Aires sempre falando sobre isso, e ele diz, né, que a criança, né, como até na foto mostra a questão também das roupas, né, da vestimenta, da postura, né? A criança como um ser que era igual a um adulto, só não tinha tamanho nem força para exercer as atividades, né? Surge as escolas, né? Aí nesse período surgem as escolas. Só que as escolas era para todo mundo? Não. As escolas era para ricos e para brancos, né? Enclausurados em espaços chamados de quarentena. Então as crianças ficavam em espaços chamados de quarentena, que era um período da infância até virar adulto, né? E essas escolas, né, como eu falei, não era para todo mundo, era apenas para quem tinha condições financeiras. No final do século XVII, o conceito de infância começou a mudar. Aí se começa a ter, né, um conceito mais amplo, né, sobre a criança.
houve a descoberta sobre práticas de higiene e de vacina. Aí o ponto-chave para se ter uma diferença muito grande. Por quê? Na Idade Média, não tinha vacina, não tinha o cuidado com a higiene, então a mortalidade e a natalidade eram muito alta. Então a criança era substituível. A criança, muitas crianças morriam, mas também muitas crianças nasciam. Então eram substituídos. Os pais, eles não criavam vínculos com a criança. Por quê? Porque a criança poderia morrer. E aí ele não podia estar muito preso. Ele não poderia estar tão... ele não poderia estar tão ligado à criança para não sofrer. Então, a gente se pensando assim, dá uma angústia, né? Mas era a cultura na época. Então, a partir do século XVII, né, lá na metade do século XVII, começa a descobrir as práticas de higiene, a vacina, e a gente começa a ver a mudança, né? Começa a ter a valorização, porque as crianças agora não morriam tanto, né? A criança agora começa a ser mais valorizada. Sabemos que isso demorou um pouco, né? A questão de ter poucas crianças mortas, porque se eu, por exemplo, não sou tão velha, né? Tenho 30 anos, mas sei de casos, né, de meus avós, meus bisavós, que tiveram muitos filhos mortos, que muitos morriam. As avós que, por exemplo, contam que na época a criança morria e elas não sabiam nem viam às vezes, né? Porque ficavam passando mal, não tinha questão de médico, não tinha cesárea, né? Aqui. E muitas mulheres, quando não conseguiam ter o bebê normal, também morriam no parto, né? E muitas outras complicações, né? Em questão do bebê nascer pós-maduro, né? Depois do período, e aí nasce com problema. Ou a criança tem uma febre muito alta, não consegue controlar por questões de medicamento e vem a falecer. Então, são muitas coisas que chegam a esse nível, né? E que isso perdurou. Não foi só até no século XVII. Só que até o XVII era muito, né? E isso vai diminuindo. Aí se tem um pouco da interferência da igreja. A igreja passa a interferir nessa ideia de criança, de infância, e eles começam a colocar a criança como imagens de anjos, né? A criança como anjos, né? Com sinônimo de inocência e pureza divina. Então, começa a ter um olhar diferente. A criança agora é um ser puro, inocente, né? E por que eles queriam isso também? Porque eles queriam que a criança, ela fosse catequizada, né? Ela soubesse um pouco sobre a Igreja Católica. Lá no século XVIII, né? Começa o reconhecimento em suas particularidades. A criança começa a ser reconhecida em suas particularidades, suas características, né? Nasce a concepção da infância. Então, agora se inicia a concepção de infância, lá pelo século XVIII, né? A criança começa a ser paparicada pela família. Essa palavra paparicada quer dizer, começa a ser amada, começa a ser mimada, a ser dado o devido amor, carinho, afeto à criança. Porque antes não tinham, né? Preocupação relativa à saúde física e à higiene. Agora é uma preocupação a criança, se ela está bem alimentada, se ela está limpa, né? Banhos rotineiros, né? Isso começa a mudar essa visão a partir desse século. Eu trouxe essas duas ideias, né, para a gente fazer o comparativo, a sociedade medieval,
né, no período da sociedade medieval, a responsabilidade da criança era influenciada pela precocidade, né? Então, era precoce o período de infância, passava logo para a idade adulta, né? Por meio do trabalho, ela ia logo para o trabalho. E no Renascimento é destacado o início do processo de escolarização. Então, os dois extremos, né? Bem amplos. No século XIX, né? A gente sabe que foi um pouco antes disso, a Revolução Industrial, mas fica bem nítido no século XIX, né? A Revolução Industrial e o que ela faz na concepção de infância e de criança. A criança agora passa a ter características próprias, então elas têm gostos, elas são diferentes do adulto, né? Em alguns sentidos, elas têm pensamento. Começa a ter as teorias para a aprendizagem do desenvolvimento. Muitos filósofos, pesquisadores, historiadores começam a ter esse olhar diferenciado e fazer essas teorias, né? Construir teorias de desenvolvimento. E começa a ter aí um período de infância de direitos, né? Que a gente fala, a criança começa a ter direitos. Mas nessa época, a criança ainda sofre muito, por quê? Porque nesse período aí, começa as mães irem ao trabalho, né? As mães agora elas vão ao trabalho porque elas precisam ter uma renda extra. E os filhos vão com elas, porque não tem com quem deixar. Não tinha escola para todos, né? Não tinha onde deixar. A criança vai para o trabalho e a criança vai ficar só olhando? Não. Ela vai ajudar a mãe e o pai. Então, ainda não é essa maravilha toda, né? Há algumas escolas, né? Algumas escolas para, né? Quem tinha mais condição, a criança ia para essas escolas, ou começa também um pouco ter aí aquelas casas de apoio, né? Não é nem de apoio, mas de, por exemplo, uma mulher cuidar de crianças, que na questão era só cuidar, não era cuidar e o educar, né? Que nós temos hoje, era só o cuidar, era dar banho, dar mamadeira, né? Trocar, era só o cuidar enquanto a mãe estava no trabalho. Então, e com condições, né, bem precárias, só que era uma possibilidade, né, de não levar essas crianças para o trabalho, né, principalmente crianças pequenas, que não poderiam ser levadas para o trabalho. E que não eram profissionais, não existiam profissionais da educação para fazer esse trabalho. Eram mulheres, né, mães que cuidavam. No século XX, veio a globalização, né? Assim, que veio não, né? A globalização a gente sabe que ela tem início lá com as grandes navegações, mas foi o ápice da globalização no século XX, né? Quando tudo foi um boom, né? O grande estouro da globalização, assim, como mudou a infância, mudou a sociedade, tudo mudou. Segundo Bauman, né? A globalização está na ordem do dia, uma palavra de moda que se transforma rapidamente em um lema, uma encantação mágica, uma senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios presentes e futuros. Então, a partir desse momento, do século XX, tem-se o conhecimento de pessoas de outro país, de outra cidade, um acesso mais rápido, né, por uma ligação. Vem a questão de televisões, né, serem mais frequentes, né, ter famílias com televisão em casa, que assistem jornal, novela, um filme, alguma coisa do tipo. E a infância, né, como a gente já vem falando, ela vai mudando de acordo com ela vai mudando de acordo com a sociedade, né? A sociedade vai mudando, então essas concepções vão mudando junto. No final do século XX e no início do século XXI, começa a revolução. A revolução agora é a informática.
Aí, pronto, a informática tomou de conta do mundo e tudo agora passa a ser informatizado. A tecnologia, né, avança muito. Nós temos, vai ter agora uma consciência global que não tinha, né? Agora as pessoas têm uma consciência do global, do mundo, né? O mundo é visto de uma forma mais ampla, né? Eu posso agora assistir um jornal e saber da justiça do mundo todo, o que está acontecendo no mundo todo. Eu posso agora pegar um celular e fazer uma ligação, né, de chamada para alguém que está muito distante, ao vivo, né, que antes era só por cartas ou por um telefone fixo, muito difícil. Então passa a ter essa consciência global. Novas tecnologias e sistemas de comunicação, economia e política, né? Políticas públicas são colocadas nas instituições. Agora iniciar aquela questão da instituição ser obrigada, né? Ser obrigatória a instituição oferecer vagas para as crianças, para todas as crianças, né? Por igual, tem a questão da igualdade, né? Ser criança no século XXI significa ter uma série de direitos como educação, saúde, nutrição e fundamental direito à vida. Aí no século XXI a gente tem agora os documentos, as leis, né, com todos esses direitos, né, garantidos à criança. A criança passa a ter uma visão diferente, ela passa a ter agora roupas específicas para elas, ela passa a ter direito a brincar, a se divertir, a ter sua alimentação. Como eu falei lá no início, não é algo garantido ainda, infelizmente, para todas, mas foi um grande avanço, né? Como a criança era vista antes e hoje é bem diferente. Então, foi um avanço muito significativo. O que a criança hoje representa? Ela é agora um cidadão de direitos, então tem todos os direitos e são garantidos, né, por leis. A criança é um indivíduo único e singular. Então, como eu falei também da infância, né, são infâncias únicas, né, cada um tem sua infância. Você pode até perguntar, como foi sua infância? Colega, né? Em uma roda de conversa, você pode chegar e perguntar como foi a sua infância. E ele vai dizer, foi muito boa, fez isso, isso e isso. Outro pode dizer, não, a minha não foi tão boa, porque meus pais se separaram, eu tive isso e isso. Então, a infância, ela não é igual para todos, né? Todos têm o direito da infância, mas cada um vivencia a infância de forma diferente. São seres sociais e históricos. São seres que fazem parte da história, que constroem a história e a cultura. São seres competentes, produtores da cultura. Criança, ela é capaz de fazer coisas que nem a gente imagina, né? Você não tem mais aquela ideia de criança, aquele serzinho, né? Que incapaz, inexistente. Não, hoje a gente dá todo o carinho, toda a atenção. Hoje tem a valorização da infância. Nós hoje criamos nossos filhos com todo amor, carinho, né? Se preocupando. Hoje não tem aquela absurdo de número de natalidade, né? Por quê? Porque os pais hoje pensam na criação com mais cuidado, né? Antes as mães tinham 10 filhos, né? 15 filhos, muitos. Hoje, no máximo, 3 filhos, 4 filhos, né? Chega aí nessa média. Muitas mães, muitas mulheres nem querem ter filho, né? Porque o custo de vida hoje é muito alto e a gente tem essa ideia de que a criança, ela precisa de muita coisa, né? Ela precisa de uma escola, ela precisa de uma alimentação boa, de uma vestimenta boa. Então, para dar todo esse suporte à criança, é necessário, né,
ter um bom trabalho, e tudo isso vai influenciar. E a criança como humano, parte da natureza, indivíduo humano, parte da natureza. Então, hoje a criança é vista como parte do meio, parte da sociedade, parte da família, né? E vamos para a linha do tempo em questão de documentos, né? Nós falamos, né, no decorrer do processo, de como foi, né, até hoje conseguir ter esses conceitos, ter essas concepções, e essa linha do tempo, ela engloba, né, a educação, não só a infância e a criança, mas a educação. Em 88, o que é que veio? A Constituição Federal. A Constituição Federal foi um dos grandes marcos para a infância, para a criança, né? Agora define a creche e a pré-escola como direito da família e dever do Estado. É dever do Estado oferecer creches e pré-escolas. Em 90, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Reafirmou os direitos da Constituição, né? A Constituição sempre vai ser a base, né? Houve todos os outros documentos, mas ela é a base, ela é o que sustenta a nossa democracia, né? Os nossos direitos. Reafirmando, né? O que veio na Constituição sobre a educação infantil. Em 94, o MEC publicou um documento, Política Nacional de Educação Infantil, que estabeleceu metas como a expansão de vagas. Agora, o MEC, né, em 94, diz que tem que haver políticas públicas, tem que haver vagas para todos, né? A instituição, ela tem que abrigar as crianças, tem que ofertar vagas para todos, então expandir as vagas. Em 96, a LDB, que responsabiliza, né, traz a responsabilidade constitucional dos municípios. Agora não é mais dever do Estado, é dever do município ofertar a educação infantil e torna-se parte da educação básica. Então, a educação infantil agora vai ser ofertada pelo município e é parte da educação básica. Entra agora para a educação básica, que até então não fazia parte. Em 98, veio o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que reúne objetivos, conteúdos e orientações didáticas. Então, o referencial veio, né, como mais um para fundamentar a educação infantil, e ele traz os objetivos, como a criança deve aprender cada coisa, de que forma, né, quais os conteúdos que são importantes, imprescindíveis para ela, e as orientações didáticas para o professor. Em 2006, a LDB traz um ensino fundamental antecipado, que era a partir de 7 anos. Agora o ensino fundamental, anos iniciais, passa a ser a partir dos 6 anos. Então isso quer dizer que a criança até 5 anos faz parte da educação infantil. Só até 5 anos. Dos 6 anos acima faz parte do ensino fundamental, anos iniciais. Em 2009, a LDB traz uma nova atualização e traz a obrigatoriedade de matrícula de crianças de 4 e 5 anos. Então, a partir desse documento, as famílias são obrigadas. É obrigatório a matrícula de crianças de 4 e 5 anos nas escolas. A creche não. A creche não é obrigatória. O município tem a obrigação de ofertar vagas, mas a família não é obrigada a matricular seus filhos. Em 2009, veio as DCNEs, né? As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Traz a organização por eixos de interação e brincadeira. Aí é aquele, né, grande olhar para a infância.
é trazer a infância, fazer a infância ser mais lúdica, a educação ser mais lúdica. Agora o olhar é diferenciado e traz o planejamento, né, a ação pedagógica dos professores, das instituições, voltadas para as brincadeiras, para as interações. E traz também o cuidar e o educar como algo indissociável. Não pode se tirar. A instituição agora não é só para cuidar de crianças. A instituição agora tem profissionais e os profissionais vão cuidar e educar. A educação, ela passa a ser dividida para as duas partes. Agora não é só mais dever da família, é dever da família e da educação. E em 2017, o documento, né, que eu acho muito completo, um documento atual, completo, contemporâneo, é a BNCC, que traz o planejamento curricular ao longo de todas as etapas da educação básica. Então, traz todas as etapas, desde a creche, né, que é a educação infantil, até o ensino médio. E finalizamos, né, esse assunto. A gente entende como viu, né, durante todo esse percurso que a gente fez, toda essa caminhada, quanto os conceitos mudaram, o conceito de criança e infância mudou, o quanto é importante o professor ter essa noção de tudo isso, de todos esses aspectos, terem esse entendimento de todos esses documentos que fazem, né, que embasam a educação, que embasam o conceito de criança, entender quais os direitos, né, quais os direitos ela conseguiu, como ela era vista na Idade Média, né, lá no século XII, né, o século XV, e como ela é vista hoje. Qual a melhor forma para trabalhar, né, em sala de aula com essas crianças? Eu vou trabalhar de qualquer forma? Não. Eu tenho que dar ênfase, eu tenho que priorizar as experiências da criança, a interação, né, a brincadeira. Toda a educação agora para a educação infantil tem que ser voltada, tem que ser lúdica. Né? A criança não é mais decoreba, não é decorar conteúdos. Ela não é mais esponja para absorver. Não é mais um papel em branco. Então, ela tem sentimentos, ela tem experiências. E vista como crianças, como ser, né? Não, agora o importante não é só os adultos, a criança também ela passa a ter uma importância dentro da sociedade, dentro da família, né? E aí eu trouxe, né, Jean Piaget, mas a gente sabe que Vygotsky, Vallon, né, todos esses outros grandes, né, escritores, né, filósofos, eles são de grande importância para a educação, né, para essas concepções de infância. E Piaget, né, foi um grande influente para essa concepção no século XX. Né? Ele diz que o pensamento infantil passa por 4 estágios, que a gente sabe, né, desde o nascimento até o início da adolescência, que é as 4 fases, né? A 4 estágios que ele chama de sensório motor, né? Todas as fases. Então, a partir desse pensamento dele, se abre portas, né? Então, a criança com 2 anos, ela não sabe de nada. E ele traz isso, né? Traz esse pensamento, traz essa reflexão, sabe? Só que como ela pensa, né? Como ela vai desenvolver ao longo do tempo. Então, fica aqui o meu conteúdo, né? Espero que todos tenham compreendido tenha sido útil, né? A minha fala e até a próxima. Bye, bye!